fiel, Senhor. Tu és fiel, Pai, mesmo quando nós somos infiéis. Tu nos amas, mesmo quando nós não demonstramos amor a Ti. E a Tua bondade nos alcança, mesmo quando não merecemos, ó Deus. E nessa manhã, nós Te glorificamos e nós louvamos, ó Deus, a Tua maravilhosa majestade, o Teu poder, ó Deus, a Tua soberania e o Teu amor. Mesmo, Pai, sendo pequenos, mesmo não sendo merecedores, mesmo sendo indignos, ó Pai, de receber de Ti, nós, ó Pai, Te agradecemos. Te agradecemos porque o Senhor manifesta o Teu amor a nós, tão pequenos, tão pecadores. Pai, nós louvamos a Tua bondade. Oh Deus, obrigada porque o Senhor é fiel em todo o tempo em nossas vidas. E nos perdoe, Pai, quando não vemos a Tua fidelidade, quando os nossos olhos se fecham para o Senhor e não conseguimos enxergar a Tua fidelidade a nós. Oh Deus, nos perdoe porque muitas vezes na nossa caminhada, na nossa vida, as coisas acontecem e nós culpamos o Senhor. E nós achamos que o Senhor se esqueceu de nós, quando na verdade o Senhor sempre esteve presente e nós é que nos esquecemos do Senhor. Perdoe o Teu povo, Pai, perdoe o nosso coração muitas vezes ingrato, o nosso coração muitas vezes desprezível, ó Deus, nos perdoe. E nos leve, Pai, para um tempo de entrega e de intimidade, para um tempo, Pai, de reconhecer quem nós somos. Reconhecer, Senhor, o nosso pecado. Reconhecer, ó Deus, a nossa natureza muitas vezes caída. Mas depender do Senhor, que é um Deus que nos levanta. É o Deus que nos purifica. É o Deus que nos justifica. É o Deus que nos ama. E é o Deus que nos diz: se confessarmos os nossos pecados, nós seremos perdoados. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, igreja. Graça e paz. Que bom estarmos juntos. Abra sua Bíblia no livro do profeta Amós, capítulo 9, versículo 11. Amós, profeta menor. Capítulo 9, versículo 11. Quem aqui for do tempo do Diante do Trono, só para crianças, vai saber aquela musiquinha para chegar nos textos bíblicos, para encontrar, né? Amós, Obadias, a gente vai fazendo a musiquinha todinha na cabeça até chegar lá. Amós está antes de Obadias, antes de Obadias. E depois de Joel. Amós, capítulo 9, versículo 11, diz assim a palavra do Senhor a nós: naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade. Mais uma vez. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando-os da ruína, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade. Amém. Tome seu assento, querido, querida. Todos nós temos uma lembrança boa de algo simples na nossa vida. Talvez a sua casa da infância, quando nós vivíamos com muita simplicidade, sabe? E eu estou falando não de dinheiro, não de riquezas, mas eu estou falando de simplicidade de vida, de tranquilidade. Então, todos nós temos alguma memória afetiva na nossa mente sobre essa simplicidade, essa coisa gostosa. Talvez a sua casa da infância, ou um sítio que você visitava quando você era criança, adolescente, ou uma escola que você frequentou. Todos nós temos esse sentimento. Talvez uma igreja que você já foi, uma igreja que era pequenininha, que te lembra e que te remete à simplicidade. Todos nós temos isso no nosso coração. E nós gostamos de lembrar dessa simplicidade. E talvez também nós temos uma memória de quando nós éramos mais simples.
E talvez, geralmente, essa simplicidade a gente vai lembrar da infância. Na infância, nós éramos mais simples. As nossas vontades eram vontades mais simples. A gente vivia com mais simplicidade. E eu sinto falta, né? Quando a gente é criança, os nossas vontades de ganhar presente é o quê? É uma boneca, é um carrinho. A gente fica até chateado quando ganha roupa. Eu ficava chateada quando ganha roupa. Quando a criança ganha roupa, ela fica triste, mas os pais ficam felizes. Mas a criança, por exemplo, quando você dá um presente para ela, você compra um presente mais caro. E ela gosta do quê? Da caixa do presente. Ela vai brincar com o quê? Com a sacola. Às vezes ela mal olha o presente caríssimo que você comprou, porque a criança, ela é simples. E quando o Senhor me trouxe à mente esse texto, e Ele tem soprado muito aos meus ouvidos, de restaurar a simplicidade do nosso coração na busca, a simplicidade da entrega ao Senhor. Nós ouvimos uma pregação, o ano passado, do pastor Tiago Mariano, sobre o tabernáculo de Davi, na restauração da adoração ao Senhor. O tabernáculo de Davi, ele era uma tenda, onde colocava a Arca da Aliança. Era muito simples. Perto do tabernáculo de Moisés, que ainda tinham 3 lugares, tinha o átrio, tinha o Santo dos Santos, e o Templo de Salomão, que já era uma coisa estonteante, estrondosa, e grande, poderosa, e rica, e cheia de ouro, de cedros do Líbano, de pedras preciosas. O tabernáculo de Davi, em comparação a eles, era muito simples. E o Senhor, quando Ele promete restaurar, Ele promete restaurar o tabernáculo de Davi. Ele não prometeu restaurar o templo de Salomão. Ele não prometeu restaurar o tabernáculo de Moisés, mas o tabernáculo de Davi. E Davi, quando a gente vai olhar e você for pesquisar sobre os tabernáculos, ainda mais fazendo uma comparação entre os tabernáculos na época de Moisés e o de Davi, você vai ouvir a palavra simplicidade, que o tabernáculo de Davi era mais simples. Não tinha um monte de coisa, um monte de métodos para você acessar, era na simplicidade. E o nosso Deus é um Deus que age na simplicidade. O nosso Deus é um Deus que habita, mora na simplicidade das coisas. Jesus é o nosso maior exemplo de simplicidade. Enquanto o povo esperava um rei, vestido de glória e majestade, achando que o Messias viria de um lugar poderoso e maravilhoso, Jesus veio de Nazaré. Pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Jesus nasceu numa manjedoura. Jesus nos ensinou a simplicidade. Enquanto outros mestres escolhiam os melhores discípulos, os mais doutos, os mais ensinados, os mais formados, Jesus escolheu os improváveis, escolheu os simples, escolheu um pescador, escolheu um zelote, escolheu homens com o coração entregue, escancarado. Jesus, Ele habita na simplicidade. E quando nós falamos sobre o ano de inovar, que é o nosso ano, o 2025 na nossa igreja é o ano de quê? Inovar. E muitas vezes para nós inovarmos na nossa vida, nós precisamos buscar no nosso coração a simplicidade. Se eu quero inovar na minha busca em oração, eu preciso olhar para dentro de mim e buscar a simplicidade da minha busca com o Senhor. Domingo passado, eu preguei sobre as coisas novas e velhas, que o pai de família tira do depósito coisas novas e velhas. E falamos que muitas vezes nós vamos ter que tirar as coisas velhas de falar, isso aqui não serve mais. E muitas coisas novas também não vão servir para nós, porque elas não se encaixam no nosso padrão de vida cristã. E em outros momentos nós vamos tirar do depósito as coisas antigas e falar, não, isso aqui eu tenho que preservar. E coisas novas, não, isso aqui eu tenho que pegar também, eu tenho que viver essa novidade. E hoje nós estamos falando sobre a gente olhar também para trás, buscar essa simplicidade em nós,
para conseguirmos projetar o nosso ano, a nossa vida, vivendo nessa simplicidade com o Senhor. Nós vivemos dias em que nós somos totalmente bombardeados de informação, nós temos pregadores disponíveis para nós. Se você quiser ouvir pregações o dia inteiro, você pode ver pregações o dia inteiro. Eu indico um canal no YouTube chamado IMCG, Igreja Metodista Central em Goiânia. Lá tem ótimos pregadores, né, pastor? Abrindo parênteses, esses dias eu cheguei em casa, o Arthur estava vendo uma pregação que eu tinha feito aqui na igreja, que ele já tinha ouvido pessoalmente no YouTube. Aí eu falei, de novo? Aí ele, dá licença que eu tenho os meus pregadores preferidos. E aí eu fiquei muito feliz. Mas, se nós quisermos, nós ouvimos pregação o dia inteiro. Eu já fiz isso, de ficar ouvindo. E buscando. Mas, por um lado, isso é muito bom. E eu indico, e se um dia você quiser falar assim, eu quero mais pregações no YouTube, pastor, eu quero pregadores diferentes, você pode me indicar? Nós indicamos com o maior prazer. Mas, por outro lado, também, vir uma terra sem lei, se nós não tivermos um crivo, nós recebemos informações que não fazem bem à nossa espiritualidade. Às vezes nós somos bombardeados de informação e de métodos de como buscar a Deus, de como alcançar a vitória, de como alcançar a libertação, de como alcançar a cura, e são métodos, passos que nós temos que seguir, coisas que nós temos que fazer, quando na verdade as coisas em Deus, elas são simples. Quando me fala assim, pastora, eu conheço alguém que precisa de libertação. Essa pessoa se envolveu com isso. Ela está numa vida assim, essa. O que ela tem que fazer para ser liberta? Confessar Jesus como Senhor e Salvador, se arrepender dos seus pecados, ela será liberta. Mas não tem método. Não tem uma oração específica, a não ser que o Espírito Santo direcione. Mas as coisas com Deus, elas são simples. Pastor, eu vim de uma vida muito pecaminosa, eu vim de um passado muito tenebroso, e aí como que eu faço para eu ser liberto, para eu ser livre? Aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e Ele vai mudar a sua história. É só isso. Porque o Evangelho de Cristo, ele é simples, ele é puro. Nós que precisamos dos métodos, nós que colocamos os métodos, nós que começamos a colocar formas como que Deus tem que operar no meio da igreja e no nosso meio. É simples. Pastora, se eu me ajoelhar e orar, o Senhor vai ouvir a minha oração? Vai! Eu preciso começar a minha oração de uma forma específica? Não! Pastor, eu gosto de começar chamando Deus de Pai. Comece, Pai. Vocês já ouviram a pastora orando? Eu gosto de falar Pai, eu gosto de falar Paizinho. Mas, pastora, se eu não chamar Deus de Pai, Deus não vai me ouvir? Claro que não, Ele te ouve. Nós não precisamos ficar, às vezes, absorvendo as formas como que os outros buscam e trazendo para nós como aquilo uma verdade. E aí nós trazemos um peso para dentro do nosso coração. Nós trazemos um peso para dentro da nossa casa, achando que a forma como que nós nos relacionamos com Deus não está certa, porque a gente viu outras pessoas buscarem de outro jeito. Lembre-se, queridos, a simplicidade de Deus. Nós precisamos olhar para a nossa vida, para o nosso coração e entender em nós que o nosso Deus age em nós de forma simples. O Senhor, Ele fala conosco na simplicidade das coisas. Eu já disse várias vezes que eu amo o livro de Provérbios, várias vezes, porque eu amo mesmo o livro de Provérbios. E eu olho para aquele livro, eu vejo um livro com tanta simplicidade, porque o livro de Provérbios, ele é um livro sapiencial, um livro de sabedoria. A sabedoria que vem do observar a vida. E aí eu já fico imaginando idosos sentados nas suas casinhas, olhando as coisas acontecerem e escrevendo o livro. Não foi assim, mas é o que eu imagino, a minha licença poética. E eu imagino eles colocando e escrevendo coisas que eles observaram acontecer. Falar assim, olha, não faça mal ao seu próximo, porque senão vai dar muito ruim para você.
Como que eles escreveram isso? De observar e ver as pessoas que faziam mal ao seu próximo receberem coisas ruins, e a sua vida ser uma vida ruim. O livro de Provérbios fala assim, olha, a mulher virtuosa, ela edifica a sua casa. Porque ele via, no observar da vida, as mulheres virtuosas edificando seus lares. E eu vejo esse livro com muita simplicidade, sem muito negócio, apenas com a revelação das coisas simples do dia a dia. Mas se você for estudar o livro de Provérbios, você vê a profundidade daquele texto, daqueles textos. Você vê como o Senhor fala em todas as áreas da nossa vida, como tem instruções para tudo que nós formos fazer. Porque o Senhor, Ele é profundo nas coisas simples. Deu para entender? Eu não estou falando, quando eu falo de simplicidade, nós não falamos de superficialidade. A simplicidade é uma coisa, ser superficial é outra. Eu busco a Deus na simplicidade do meu coração, mas eu busco de forma profunda, intensa e enraigada, alicerçada, firmada. Porque nós queremos muitas vezes sermos tão estonteantes na nossa busca e ficamos na superficialidade. Nós olhamos como os outros buscam e queremos fazer igual, mas não é o nosso jeito. E por causa disso nós ficamos na superficialidade. E o Senhor tem para nós um tempo de simplicidade. Amém? Glória a Deus por isso. Uma outra coisa também, que é muito maravilhoso, é em você estudar sobre o tabernáculo de Davi. Ele, em João 1,14, fala que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Tabernáculo, do original, o significado dele é tenda ou habitação. E é a mesma palavra que se refere quando fala que Jesus, o verbo se fez carne e habitou. O tabernáculo habitou entre nós. Jesus, ele cumpre esse papel da presença de Deus estar no meio de nós. E uma outra coisa também sobre o tabernáculo de Davi, a igreja é o tabernáculo de Davi. Após a ressurreição de Jesus, descrevem os crentes em Coríntios 13 como nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos a habitação do Espírito Santo. Então a igreja se manifesta como essa presença, esse tabernáculo de Davi sendo restaurado ao redor do mundo. A outra coisa, o tabernáculo celestial, em Hebreus 8, a partir do versículo 1, o autor explica que o tabernáculo terrestre era cópia do verdadeiro tabernáculo que está no céu, onde Cristo ministra como sacerdote. Então, nós, como igreja, vivemos esse cumprimento do tabernáculo de Davi sendo restaurados, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Jesus, quando se fez carne e habitou entre nós, ele é o cumprimento do tabernáculo de Davi sendo restituído, o cumprimento da profecia em Amós, porque o tabernáculo, Jesus, a habitação, estava entre nós, se fez carne e habitou. Então, queridos, a palavra de Deus, ela traz essa verdade viva e eficaz para nós. Nós não precisamos buscar em outro lugar, a não ser em Jesus, porque Ele é o tabernáculo de Davi, Ele é a promessa real, ela é a promessa verdadeira. E o Senhor, Ele restaurou de fato o tabernáculo de Davi, quando o Senhor trouxe Jesus a nós. E se o Senhor, a promessa era restaurar o tabernáculo de Davi, não é restaurar o tabernáculo de Moisés, não é restaurar o templo de Salomão, mas o tabernáculo de Davi, é porque o Senhor está nos ensinando a simplicidade. Porque o tabernáculo de Davi não tinha métodos, era simples. Era uma tenda e a habitação e a presença, a arca da aliança lá. Não existe regras de como se relacionar com Deus. Não existe falar assim, querido, se você quer se relacionar com Deus de uma forma bacana, você tem que ofertar R$1.000 nesse altar. Eita, que isso aí é uma heresia grande. Não existe essa regra. Existe a regra de uma entrega real, sincera e verdadeira. Sincera.
Assim como Davi foi marcado durante a história por ser um homem sincero, derramado e transparente. Davi foi o homem considerado segundo o coração de Deus. Mas Davi teve uma família fracassada. Davi pecou. E mesmo assim ele foi considerado o homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque em Davi habitava a sinceridade de coração. Davi, quando ele pecava, ele dizia ao Senhor: pequei contra ti somente, fiz o que era mal perante os teus olhos. Davi, ele se ajoelhava, ele se prostrava. Davi gastava horas na presença de Deus, se derramando. Nós aprendemos com ele e o porquê que o tabernáculo de Davi seria restaurado, porque é isso que o Senhor quer de nós, essa entrega sincera, verdadeira e real. Essa entrega que a gente não precisa ficar mostrando para alguém que nós somos isso ou aquilo, nós só mostramos a sinceridade da nossa alma. A gente não precisa ficar se provando, nós somos sinceros diante do Senhor. Muitas vezes nós não falamos dos nossos problemas por medo do que as pessoas vão pensar de nós. Não falamos das nossas feridas com medo das pessoas nos acharem fracas, quando o Senhor quer de nós apenas uma entrega sincera. E nós temos aprendido isso neste altar. Vocês têm pastores que falam das suas limitações. Quantas vezes o pastor Ednei já falou que ele era tímido, que ele era zoado porque ele era baixinho. Quantas vezes nós abrimos diante de vocês as nossas dores, os nossos medos, porque nós temos aprendido do Senhor, que nós aprendemos nesse relacionamento simples, sincero e verdadeiro. Amém? E caminhando para o encerramento, que eu quero que nós tenhamos um tempo de oração. Esses dias eu estou com visita em casa. Minha sogra e meu sogro e minha cunhada foram embora. E chegou a minha mamãe, a sogra do meu marido. E a minha mãe lá em casa é maravilhosa. Vocês conhecem a minha mãe de ouvir falar, não é? Agora os seus olhos podem ver. Ela está aqui. Alguns que já são um pouco mais antigos já a conhecem de outras vindas aqui. Alguns que são mais novos vão ter o prazer e a alegria de conhecer. E eu estou com dó da bichinha porque todo adolescente que eu encontro eu falo: já pediu benção para minha mãe? Vai lá pedir. E aí chega alguém do nada pedindo benção para ela, nem sabe quem é, mas ela está lá, né, mãe, abençoando. E vocês conhecem a história da minha mãe, conhecem um pouco da minha história também. E a minha mãe, ela é a origem da Bahia, ela é baiana. Ela foi embora um pouco cedo para trabalhar no Mato Grosso com o esposo, foi para lá. Minha mãe teve 8 filhos biológicos, uma adotiva que sou eu. E a minha mãe sempre viveu muito em simplicidade de vida. Ela conheceu o Senhor na vida adulta. E quando ela conheceu o Senhor, ela fez uma aliança com o Senhor, muito real, muito verdadeira, que até hoje ela caminha com Deus, tem 35 anos que ela caminha com o Senhor. E o Senhor a chamou para um ministério específico, para intercessão. Minha mãe, ela é intercessora, e isso arde, queima no coração dela, mesmo que ela não queira. Mesmo que hoje ela fala: não, hoje não quero orar por ninguém. Vai aparecer alguém para ela orar, né, mãe? Vai aparecer, alguém liga. Eu estava com ela no almoço, ela colocou a comidinha dela no prato. A gente vai almoçar, o telefone toca. E uma irmã liga: oi, minha veinha. Eu já fico com ciúme, minha veinha, é minha veinha. Não é veinha de outras pessoas. Oi, minha veinha, a senhora está bem? Queria saber como a senhora está e tal. A minha mãe está doente, a senhora ficou sabendo? Ela: fiquei. E a minha mãe falou assim: fala para a irmã Glorinha orar por mim. Eu falei: gente, que isso? Então, mesmo que ela não queira orar, vai ter alguém orando, pedindo oração, falando e tudo. E eu e o Arthur, nós temos sugado muito dela esse conhecimento. E é um conhecimento adquirido na caminhada e na simplicidade. E como intercessora, nós tiramos algumas dúvidas. O Arthur fica: minha sogra, me fala isso e aquilo. E minha mãe vai respondendo. E o Senhor começou a ministrar o meu coração. Ela nem sabe, está sabendo agora que o Senhor estava falando isso ao meu coração. Às vezes nós buscamos tantos cursos, né, de intercessão, muitos pregadores que são as nossas referências, e eu tenho de fato referências, pregadores que são referência, e o Senhor falou ao meu coração: você tem uma referência.
Você já tem uma referência que eu te dei. E essa referência é a referência que vale para a sua vida e para a sua história, porque a sua referência, ela se manifesta na simplicidade. A oração da minha mãe, eu julgo que ela é muito eficaz, porque a oração do justo muito pode em seus efeitos, ela é eficaz, mas se manifesta na simplicidade. Muitas vezes eu vejo a minha mãe orar pelas pessoas, eu nem consigo ouvir, às vezes eu quero ouvir o que a mãe está orando, e eu nem consigo ouvir, ela vai de forma tão simples, tão singela, tão humilde, e o Senhor a usa tremendamente, de forma maravilhosa, sem fazer propaganda, viu, gente? Não é para acabar o culto e vocês ficar pedindo oração para minha mãe, não. Para minha mãe, não. Mas o Senhor a usa nessa simplicidade dela. Às vezes você vai cumprimentá-la, ela vai ficar toda timidazinha e tal, toda acanhada. Mas o Senhor manifesta glória e poder nessa simplicidade. E que muitas vezes eu quero viver grandes coisas com Deus, eu fico pensando, não, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo outro, quando na verdade eu tenho que olhar ali para dentro da minha casa, olha lá, ó, sua mãe, que vive com o Senhor de uma forma muito natural, muito simples, muito maravilhosa, e não precisa de métodos. Não precisa de ficar criando coisas para acessar a presença de Deus. Ela vai acessando a presença de Deus com humildade, com entrega. O Senhor nos chama para olhar para as coisas simples e buscar em Deus, entender aquilo que Ele quer falar ao nosso coração. Se nós queremos viver um tempo de inovação, precisamos buscar na nossa base. E a base de Cristo, Ele é o tabernáculo de Davi que foi restaurado. E Ele nos ensina que não precisa de métodos, não precisa de um monte de coisas, de situações. Queridos, não precisa criar climinha de oração para nós termos experiências com Deus. Quantas vezes eu falo, não, gente, vamos criar aqui um climinha, vamos apagar uma luz. E realmente é bom. Eu gosto de criar o climinha de oração, de colocar a luzinha amarela. Eu gosto das luzinhas apagadas, eu gosto. Mas o Senhor fala, não precisa de criar o climinha, só precisa de corações quebrantados, de corações entregues. Não precisa de elaborar palavras difíceis, palavras estonteantes, aí eu falando a palavra difícil, para acessar a presença de Deus. Precisa de um coração entregue e quebrantado. A palavra de Deus nos ensina que um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. Precisamos desse coração, amém? Quero convidar o Ministério de Louvor a subir. E você, se você puder, ficar em pé, fechar os seus olhos, fique em pé, comece a apresentar a sua vida diante do Senhor. Comece a apresentar a sua vida diante do Senhor. Ele está aqui nessa manhã. Ele fala aos nossos corações. Ele ouve a sua oração. A sua oração é sincera? Se ela for sincera, o Senhor ouve. Você pode até dizer para o Senhor, eu não sei como orar, eu não sei como buscar o Senhor. Eu acabei de chegar, apareci na igreja hoje, sei nem onde que eu estou direito, mas eu quero te conhecer e o Senhor Ele vai se revelar a você. Fala, Pai, tem muitas coisas da minha vida que eu preciso ser liberto, transformado, já tentei tantas coisas e eu não consegui viver essa libertação na minha família, na minha casa, na minha história. Mas eu estou aqui e eu aprendi que eu preciso só falar com o Senhor de forma sincera. E eu quero viver essa verdade. Coloca diante do Senhor. Oh Deus, estamos diante do Senhor, Pai, nessa manhã. E nós abrimos o nosso coração, nós rasgamos o nosso coração diante do Senhor. Obrigada porque o Senhor se manifesta na simplicidade. Obrigada porque o Senhor não exige de nós nada além daquilo que o nosso coração consegue entregar, ó Deus. Obrigada, Pai, porque nós não precisamos pagar para ter acesso à Tua presença, porque o preço já foi pago na cruz.
Obrigada, Pai, porque temos livre acesso ao Senhor. Obrigada. Queridos, enquanto o Ministério de Louvor ministra o coração do Pai, se você hoje, nessa manhã, o Senhor falou o seu coração, o Senhor fez o seu coração queimar nessa manhã, queimar pela presença dEle, e você deseja continuar queimando, você quer buscá-lo, você quer entregar tudo, você quer deixar tudo, e você quer ter esse coração totalmente rasgado e quebrantado diante dEle, e viver em simplicidade com Ele, de relacionamento, de intimidade, o altar está aqui. O altar está aqui, você pode ficar à vontade. Se você não quiser, não tem problema. Mas se você quiser dar um passo de fé, receber uma oração, nós estaremos aqui para orar por você.